Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, voltei com novos argumentos e novas indagações. Grato, de óculos escuros, porque eu tô com o olho um pouco irritado. Não sei se vocês estão vendo. Muita poeira aqui no local que eu trabalho, tem hora que irrita um pouco. E eu vou hoje fazer o vídeo de óculos escuros, que aqui também tem muitas luzes aqui de frente. Que eu coloco aqui, uns refletores aqui. E não fica legal. Então, olha só, presta atenção. E hoje tem a madeira de dar em doido. Quem falou que esse canal vai ficar sem madeira de dar em doido? Tem um cidadão que disse: Antônio, eu tô com saudade aí da madeira de dar em doido. Tá aqui, meu amigo. Aqui não fica, não. Não vou dizer que é em todos os vídeos, mas não tem como ficar sem o símbolo do canal Pilastra da Verdade: madeira de dar em doido. Eita! Vamos pra frente que atrás vem crente. Um fortíssimo abraço a todos os amigos do canal, todos os colegas de WhatsApp também, amigos de WhatsApp que conversam comigo, vocês de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil que acompanham este mero e simples canal. O vídeo de hoje eu vou trazer algo muito legal. Eu vou falar sobre 3 grandes diferenças entre o religioso e o ateu. E você que é religioso, que cair de paraquedas aqui, tome as suas conclusões e observe o que vale mais a pena. Preste atenção. Eu poderia falar de 10. Na verdade, eu escolhi 10 diferenças entre um religioso e um ateu. Mas eu não vou falar de 10 para que o vídeo não fique longo. Quem sabe, posteriormente, eu possa fazer até outros vídeos com mais. Mas tem muitos colegas que comentam aqui que depois que eu falar dessas 3 diferenças, possa ser que eles lembrem de outras também. Cada um pensa diferente. Aí coloca aqui no comentário também a diferença que eu não falei, que você acha que é uma grande diferença entre o ateu e o religioso. E esse vídeo vai ser um vídeo legal. Pilastra da Verdade. Primeira grande diferença, vamos já para o objetivo. Primeira grande diferença entre um religioso e um ateu. Religioso. Número 1, religioso. O religioso, ele escolhe ser religioso. É a escolha dele. Ele escolhe e ele escolhe qual é o Deus que ele vai prestar culto. Ou seja, não é um Deus existente, mas um Deus que... uma ideia de um Deus que alguém apresenta para ele. Certo? E tem deles que dizem assim: não, eu vou ser católico, porque eu acho que a igreja católica é a certa, é a primeira igreja. Ele tem esse negócio, né? É a primeira igreja católica, onde a gente presta culto a Maria, José, João, Felipe, Bartolomeu, né? São isso, são aquilo, padroeiro disso, padroeiro daquilo. E ao mesmo tempo também Jesus e Deus, Espírito Santo, etc e tal. Então, e temos uma liberdade um pouco maior do que evangélica. Então eu sou católico e acabou. Gosta de ir para as missas. Aí tem deles que dizem: não, eu quero ser evangélico, tal igreja, assembleano, adventista, testemunho de Jeová. Então ele escolhe. Ele é religioso por escolha própria, porque ele escolhe ser religioso. Presta atenção, ele escolhe ser religioso porque foi implantado na mente dele, ele foi adestrado, foi ensinado desde pequeno que existe Deus e demônio, deuses e demônios, inferno e céu. Então isso é um medo que é jogado nas pessoas desde a infância. Aí ele vai para uma igreja, ele escolhe ser religioso de determinada igreja porque ele tem medo de Deus, do diabo e também do inferno. O medo é uma das razões pelas quais o religioso escolhe e se infiltra dentro de um sistema religioso. Aí ele diz, segundo ele, diz ter fé, criar uma fé, que ninguém tem fé, deixando claro, ou a Bíblia é mentirosa, ou ele tem muita fé e a Bíblia é mentirosa. Eu até acabo acreditando que ele tem a fé para fazer tais sacrifícios
a um Deus invisível, a um Deus imaginário, por conta de livro, por conta de pregação, por conta de reza, por conta de oração. Então eu sei que tenho certeza absoluta que ele tem fé, só que a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia diz que a fé ela tem que ter efeito. Se a fé daquele crente não está tendo efeito, e ele tem fé, então a Bíblia que é mentirosa. Ele está com um livro mentiroso, acreditando ser palavra de um Deus, tá? Ele escolhe ser religioso. A primeira diferença entre um religioso e um ateu. E o ateu escolhe ser religioso? Não. O ateu se conscientiza e aceita que a vida é essa, visível, palpável e tangível, e que não existe nenhum Deus em nenhuma dimensão e nenhum local deste planeta ou fora deste planeta, em termo físico ou metafísico, ascendente ou transcendente. Claro, ele tem a convicção e não fé de que essas coisas foram inventadas pelas religiões. Então essa é a diferença. O religioso, a primeira diferença, o religioso escolhe ser religioso. O ateu aceita ser ateu. Ninguém é ateu porque quer ser, não, cara. Se existisse de fato um Deus e de fato realmente tivesse evidência, não existia ateu. O ateu, ele aceita e tão somente se conscientiza, diz, não, gente, a vida ela é essa, aqui, agora, visível, palpável e tangível. E vamos viver ela. Logo, não há Deus em lugar nenhum. E não há. Já fez, todo ateu, antes de ser ateu, ele fez desafio. E tudo deu negativo, aquele desafio em questão de crença. Por quê? Ele realmente descobriu que deuses são uma farsa das religiões. Você acredita em deuses? É problema seu. Tudo bem. Você tem todo o direito. Agora saiba que você está acreditando em algo que não tem nenhum sentido, que não existe em dimensão nenhuma e não pode fazer nada por você. Primeira diferença entre um ateu e um religioso. Madeira de daindu. Madeira de daindu. Doido. Olha só. Vamos para a segunda diferença. A segunda diferença entre o ateu e o religioso é porque o religioso, quando ele se torna religioso, ele só tem uma fonte para buscar: a Bíblia, só. E ele vive por fé e Bíblia. Só que mesmo ele buscando em termo bíblico, ele lê a Bíblia com fé e não com raciocínio. Ele não vê nem as contradições que a mesma tem. Porque ele vive numa bolha, num casulo, ali com aquela ferramenta que antes eu não sabia o nome, mas agora eu sei, viseira, que coloca no burro ou no cavalo para carregar a carroça e não desviar nem para cá nem para cá, não comer o capim daqui nem um capim daqui, ir de frente, e ir porque ele é subalterno ao líder dele. Ele é subalterno, subordinado, ou seja, dominado por aquele que diz que é o tal e que é o líder dele. E ao mesmo tempo ele está servindo mais o líder do que o líder a ele. O que é que um cavalo faz e um burro faz puxando a carroça? Ele está servindo mais o líder dele do que ele mesmo. Ele não come o que ele quer, o líder come o que quer. Ele é um objeto de trabalho ali, que eu acho que, na minha opinião, eu acho que futuramente tem até que ter uma lei. Porque o que tem realmente de pessoas maltratando esses animais não é brincadeira. Eu vejo isso aqui, na minha região, os carroceiros que tem aqui. Não sou contra que ele não consegue ter um carro para trabalhar, ele tem uma carroça e um animal. Agora tem que cuidar do bichinho. Então o bichinho é menos beneficiado do que ele. Se ele dói um dente, ele tá no médico. O bichinho não. O bichinho às vezes está doente lá no pasto. Eles tentando enfiar aquele capim que o bichinho nem quer comer mais. Mesma coisa é um religioso. Ele só aceita uma versão, porque ele tem aqui, ó, uma viseira no olho, de um lado e de outro, só enxerga assim, e não consegue enxergar o que está do lado. Essa é a diferença. Já o ateu não. O ateu, ele busca em várias fontes. O ateu, ele lê um lado da Bíblia, uma dimensão da Bíblia que o religioso não consegue enxergar, que são as contradições, são as atrocidades que tem na Bíblia em nome do Deus da Bíblia, em ordem do Deus da Bíblia. O ateu lê tudo isso e o religioso não consegue ver isso.
Ele não consegue ver que o Deus que ele acredita é um Deus preconceituoso, que não aceitava pessoas com supostos defeitos físicos dentro do chamado santuário para oferecer sacrifício. É um Deus que mandava invadir territórios, o povo dele, e roubar o que era do povo de lá, matar pessoas, matar inocentes e coisas horrendas e absurdas. Ele não consegue ver. Ele não consegue ler um palmo além do nariz, ele não consegue ver um palmo além do nariz as atrocidades, as tragédias que tem na Bíblia em ordem do Deus que ele acredita. O ateu, não, ele vai por essa dimensão também. Ele vê tudo que está escrito ali de uma forma racional, com naturalidade. Madeira de dar em doido, meu amigo. E ele não. Ou seja, o ateu busca em várias fontes. O ateu busca sobre evolução, sobre o criacionismo mentiroso. O ateu busca para ver se aquilo ali tem veridicidade, que não tem. O ateu, ele busca razões das coisas que acontecem no mundo físico, porque ele é totalmente naturalista. Ele é totalmente humano. Essa é a diferença. Por isso que ele não se prende em qualquer casulo, em qualquer bolha. Essa é a diferença. É por isso que o religioso ele vai passar o tempo todo defendendo aquilo que nunca vai defender ele. O Deus dele não consegue calar a boca de um ateu. Ele consegue, se ele for lá e fazer um atentado contra um ateu, porque ele é físico, ou seja, ele tem mais poder do que o Deus dele de matar um ateu. Agora, se fizer isso também, vai sofrer na justiça, né? Mas o Deus dele não consegue calar a boca de um ateu. Por quê? Porque ele não, simplesmente não está aqui. Não existe. E ele não consegue ver isso. Ele passa vergonha o tempo todo e não consegue entender que ele está passando vergonha, dizendo que o Deus dele está fazendo isso, e que está fazendo aquilo, e na família, e mentira, não está fazendo nada. Nada. A família só está perecendo, passando situação difícil, indo para o hospital, precisando de médicos, passando por acidentes nas pistas, mas não. Deus está no controle de tudo. Ou seja, a diferença é que o ateu, ele busca em várias fontes e chega a um denominador que não há Deus em lugar nenhum. O religioso não. O religioso é isso. Ele coloca uma venda de fé aqui, ó, no meio da cara, como aquela venda que eu coloquei aqui, tá até aqui, né? Tá até aqui, a venda da fé. Ele coloca uma venda no meio da cara, né, que eu tô de óculos escuros, mas eu tô enxergando. Mas se botar aqui eu não vou enxergar nada. E aí ele não vê nada porque a fé que ele tem atrofia ele e também deixa ele totalmente cego, surdo e mudo. Nem falar ele consegue. Essa é a diferença. A segunda diferença é essa. A terceira diferença, eu podia falar aqui 10 diferenças, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos para frente. A terceira diferença que existe é que o ateu investe 100% no mundo físico, humano, por saber que somos 100% físicos e humanos. O religioso não. O religioso investe 30% do mundo físico, porque é a necessidade dele, senão ele morre de fome, senão ele morre doente, se ele não ir para uma farmácia buscar um remédio, ele pode morrer, se ele não buscar um médico, ele pode morrer, se ele não comer, não beber água, não se cuidar ali, ele pode morrer, 30%. Mas 70% ele está no mundo da fantasia, tá voando, madeira de dar em doido, voando no mundo da fantasia, no mundo da ficção. Transforma o que é fictício em realidade. E a mentira foi contada tantas vezes nos ouvidos dele, dentro das igrejas, que isso já virou uma realidade. Agora é uma realidade daquilo que só vem realmente atrofiando mais ele. E essa verdade, que na verdade é uma mentira, que foi contada várias vezes, que se transformou nessa verdade enganadora, que ele diz o tempo todo é a verdade é Jesus, a verdade é a igreja, a verdade é isso, é uma mentira. Então é o seguinte, 70% da vida dele é no chamado mundo espiritual da mentira. Que mundo espiritual é a maior mentira do planeta Terra, é mundo espiritual. Nunca existiu esse negócio, um mundo dentro de outro mundo, espírito para todos os lados, espírito andando por aqui. Quer dizer, a gente não pode ver os espíritos, mas eles podem ver a gente. Espera aí, que contradição desgraçada é essa? Eu não posso ver os espíritos, mas os espíritos podem me ver. Não, Antônio, você não vê porque mas a gente vê mentira, tudo mental. Ele acha que vê a mentira. A mente forma uma imagem na própria mente mesmo, uma ofuscação, e ele acredita. Madeira de dar em doida. Eu falei? Então é o seguinte,
A diferença de um ateu, a terceira diferença de um ateu para um religioso é que o ateu vive 100% no mundo físico. 100% no mundo físico. E não precisa ficar como louco, como doido, como maluco, buscando o imaginário com as orações que não funcionam, com rezas que não funcionam, que nunca funcionaram. A diferença é essa. E o que aconteceu em Brasília, né? O povo quebrou tudo. Por que quebrou tudo? Porque o Deus deles, que eles invocaram aí nos acampamentos, não resolveu fazer o Bolsonaro ganhar e não o Lula. Aí eles viram que isso não resolveu e foram quebrar as coisas. E estão presos na sua maioria. Na sua maioria. Vocês entenderam? É isso que acontece. E tem deles que fazem isso. Vê que os deuses não fazem nada, eles querem fazer por conta própria. Eu desafio qualquer um, eu, Antônio Galvão, desafio qualquer um de vocês, pastores aí que tem essa autoridade. Eu desafio. Eu não invado igreja de ninguém, sou contra vândalo, não. Só se for ordenado eu na tua igreja, se você ordenar, vem aqui e você vai orar por mim. Fazer sua oração por mim. Porque vocês dizem que ateu tem demônios, né? Tem demônios. E que na igreja, quem não não entende o poder de Deus, vai ter que entender o suposto poder de Deus. Eu desafio. Eu vou. Agora você não vai tocar a mão em mim, não. Eu vou ficar 5 metros de você. Eu vou ver se o teu Deus realmente existe. Se ele vai me derrubar. Agora, se você vir colocar a mão em mim, um de um lado, outro de outro, isso aí não. Isso aí é fraude, meu amigo. Isso é golpe. Você vai querer me empurrar. E vai dizer que foi Deus. Você vai querer fazer alguma coisa e me dar uma rasteira ali e dizer que foi Deus. Agora, eu ficar num cantinho ali, tranquilo, longe de todos, e você com 5 metros pode suspender suas mãos e pode orar por mim. Se eu cair, se eu não levantar, tudo bem, mas se eu levantar, eu me converto a esse Jesus teu. Quer fazer esse desafio comigo? Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca, nunca, porque vocês não acreditam, nem vocês acreditam nisso. Né? Nem vocês acreditam nisso. Então, não adianta, moço. Então, a diferença é que o ateu vive no mundo físico, 100%, se cuidando fisicamente. É humanidade total. E nós não somos considerados ainda no Brasil. Mas vai chegar um tempo que eles vão olhar, vão observar o trabalho que nós fazemos aqui. E vão dizer, não, esses caras não estão errados, não. Esses caras são a favor da humanidade. Mundo físico, contra a violência, qualquer tipo de violência, contra qualquer tipo de preconceito, contra bullying, contra racismo, homofobia, qualquer preconceito, qualquer tipo de crime nós somos contra. E um dia vocês vão enxergar isso. Um dia vocês vão enxergar isso, porque vocês dão prioridade a quem acredita nos deuses. Eu venho falando o tempo todo e vou falar, na mídia só dão prioridade a quem acredita nos deuses. Olha a vergonha que está acontecendo nacionalmente, em tudo. Todos acreditam nos deuses. As prisões estão cheias de portadores de fé. Estão cheias. Os hospitais estão cheios de portadores de fé. Que tem de pessoas precisando, gente, de um suporte físico, humano, e não tem por conta da fé da mentira. Nada contra a tua fé. Eu estou apenas criticando aquilo que eu não vejo acontecer, que eu não vejo funcionar. Então foram as 3 diferenças entre ateu e religioso. A primeira diferença é que o religioso escolhe ser religioso. E o Deus que quer acreditar. Ateu, ele não escolhe ser ateu. Ateu, ele aceita e se conscientiza de que não há Deus nenhum em lugar nenhum. Pronto. A segunda diferença é que o ateu busca em várias fontes o conhecimento muito maior do que qualquer religioso. Que fica numa bolha, num casulo só. E não aceita uma outra versão. Entendeu? O ateu não, ele busca. Hoje, por exemplo, eu leio a Bíblia do jeito que todos têm que ler, com racionalidade. Eu vejo o que é mitológico e eu vejo aquilo que é um bom conselho, como um conselho normal, natural, e vejo aquilo que é um absurdo e as pessoas acreditam naquilo. Eu vejo que é um livro comum, como qualquer outro livro, um livro mitológico. É um livro totalmente fictício. Eu não posso pegar esse livro e achar que tudo que acontece nesse livro eu tenho que trazer para minha vida. Não. Então essa é a diferença. E a terceira diferença eu já falei para você. O ateu vive 100% no mundo físico, enquanto o religioso é 30% no mundo físico e 70% no mundo da mentira, no mundo imaginário, da ilusão, das lendas e também daquilo que não tem nenhum sentido, fisicamente falando. Mas sim, todo religioso tem que entender uma coisa. Tem que entender uma coisa. Ele é físico, vai morrer no mundo físico, vai para uma tumba
e o corpo vai entrar em estado de decomposição. E dali para frente, a única coisa que sabemos é que acabou a vida e pronto para todos. Madeira de dar em doido. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau.